te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, ocorrendo com as nossas obras, boas obras, ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra-se no Evangelho de São Lucas, São Mateus, no capítulo 24, no versículo 37 a 44. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estão moendo no moinho, um será levado, outra será deixada. Portanto, ficai atento, porque não sabeis em que dia o Senhor virá. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse o que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vos ficais preparado, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos, como concluímos ontem, essa semana que nós rezamos, celebramos a festa do Cristo, Rei do Universo. E quando termina algo, começa outra coisa. Assim, então, por isso estamos iniciando hoje, nesse domingo, o primeiro domingo do tempo do Advento. Advento é um tempo de preparação. Advento quer dizer aquele que há de vir, aquele que está para chegar. E a liturgia, nós temos 3 anos, o ano A, B e C. Nós estávamos vivendo o ano C, então hoje começamos o ano A, que é utilizado o Evangelho de São Mateus. No ano C, que foi o ano passado, que passou agora, liturgicamente falando, nós vivemos São Lucas, que é o ano C. E o ano B, o Evangelho que mais é utilizado, o Evangelho de São Marcos. E de São João, nos tempos de acontecimentos mais importantes do ano litúrgico,
entra então o Evangelho de São João. Então hoje iniciamos esse caminho de preparação para a vinda de Jesus. Nesse primeiro domingo ainda é uma preparação para o Natal. Nós estamos preparando para o nascimento de Jesus. Mas esse domingo e o próximo domingo, que é o segundo domingo do Advento, ainda a liturgia nos leva a essa reflexão dessa vinda definitiva de Jesus, essa volta de Jesus. Ainda meditamos sobre a parousia, a volta de Jesus, mas voltado também para essa condição de nós olhar para essa preparação. Advento é tempo de nós preparar o nosso coração, nossa vida, para que Jesus possa realmente nascer, para que nós possamos compreender o sentido do nascimento de Jesus, toda a sua história, e aí então a volta definitiva de Jesus para construir esse reino definitivo aonde nós, pela nossa fé e conduta, podemos conquistar e viver então eternamente. Para que nós possamos então preparar bem esse tempo, o Evangelho de São Mateus fala dos acontecimentos que essa espera da vinda de Jesus, do retorno de Jesus para uma vida definitiva, ele compara como o tempo de Noé. Noé, ele era um homem justo, e como o mundo vivia em muito conflito e muito pecado, Deus achou por bem destruir a humanidade e contar então com Moisés para que não pudesse eliminar a todos, mas aquele que pudesse então construir algo que contribuía com o plano de Deus. E Noé foi esse homem. Então Noé, quando ele começou a construir a sua arca, ninguém compreendia Noé. Acho que nem os seus familiares, porque não conta de ninguém. Fala que quem construiu a arca foi Noé. Então ele era zombado, eles falavam, né, assim, usava expressões de desprezo para Noé, que estava construindo uma arca e tal. E as pessoas viviam a vida normal, comum, casavam, comiam, bebiam, festejavam e não observavam, eram pessoas insensíveis. Como a liturgia, terminando ontem, o ano litúrgico falou dessa insensibilidade de todo o ser humano. E então eles eram insensíveis. Noé, ele foi sensível ao convite de Deus. Ele abriu o coração e ele dedicou-se o seu tempo ali para construir a arca. Depois da arca construída, Noé, ele entrou dentro dela. Noé entra na arca junto com a mulher e os seus filhos, as mulheres dos seus filhos. Quer dizer que Noé, ao construir a arca, deu condição e direito àqueles que eram consanguíneos com ele. E também os animais. Então os animais acabou ganhando da natureza humana. Então essa comparação que se faz, nós podemos trazer para a nossa vida de hoje, de agora, esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento onde nós comemos, bebemos, casamos, damos em casamento, tudo natural. Não é problema isso. Isso é natural da vida. O problema é ser insensível às coisas de Deus. E quando se fala que Noé construiu uma arca, isso é uma pré-compreensão de que a arca que Noé construiu é a igreja. Então nós precisamos utilizar da igreja, nós precisamos construir a igreja, nós precisamos habitar nessa arca que é a igreja, através então dos ensinamentos, porque a igreja nos leva nós a entender melhor os desígnios de Deus, incentivando nós a ler a palavra de Deus, ter uma vida de oração, viver os sacramentos de uma forma onde ele possa ser frutuoso para nós, para trazer para nós realmente o Espírito de Deus e esse espírito de expectativa, de espera, aquilo que não que incomoda, mas que
leva a nós a uma consciência que nós estamos nesse mundo para conquistar aquilo que é definitivo. E para isso, então, São Paulo fala na carta que os procedimentos, como nós devemos proceder, honestidade, como em pleno dia. Nós vemos muita desonestidade, amados. O mundo é um mundo onde as pessoas, a maioria deles não são honestas. Então, cuidado com isso, com a desonestidade. Como em pleno dia, nada de glutoneria. Essa palavra difícil, né? Glutonerias, gula. Só pensa em comer, só pensa em churrasco, só pensa em bebedeira. Cuidado, cuidado, você que caminha com Deus, você que tem consciência do reino de Deus, você que está preparando o coração para esse tempo, para que realmente Jesus possa nascer, para que esse projeto definitivo de Jesus possa ser a grande verdade da sua vida, porque nós precisamos viver essa dimensão. Então cuidado com muita comida exagerada, com bebedeira, com gula, orgia, sexualidade, imoralidade, nem de brigas, rivalidades, pelo contrário, revestido do Senhor Jesus. Olha aqui, São Paulo fala na carta aos Romanos. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos preparar, estar vigilante, atento aos sinais que Deus nos revela através da nossa vivência religiosa, da nossa vivência de fé, para que realmente nós possamos ser pessoas atentas àquilo que Deus quer nos revelar, sermos pessoas insensíveis à palavra de Deus, que é palavra de salvação. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração, só Deus te basta.